Buenas noches, Pastor Mauricio. Hola, Pastor Gilberto, buenas noches. Acá ya están los hermanos y ya estamos grabando. ¿Tá? Bien, muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a arrancar con la clase de la lección 28, más verbo mi. Voy a compartir con ustedes la lección. Muy bien. Damos gracias ao Padre por este tempo de estudo do grego, do Novo Testamento. Muchas gracias, Senhor, por la vida de cada aluno, aluna. Gracias te damos também por la condução do pastor Maurício e nesta classe de repasso. Seja com nós outros, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, irmãos, vamos focar nos paradigmas, vocabulário e também focar mirar los, los, los ejercicios, ¿sí? Y entonces tenemos acá, este, já estamos já na penúltima classe do curso de Grego 2. Mira que há algumas recomendações da parte de pastor Marcos Mercado para que os estudiantes possam mirar na lição 29, o estudo de los adjetivos, certo? E depois segue com os exames e a prova final, certo? Eu aguardo nestes dias os exercícios, los exames de los hermanos, certo? Para poner la pontuação que cada um está haciendo de seus exercícios. Porque logo que encerrar la lição 29, segue a prova, então já vamos poner as notas finales solo de las provas, de la segunda prova. Muito bem. E dou graças também por os estudantes que estão enviando semanalmente, corretamente, as lições. Muitas graças, porque ajuda também a arreglar estas coisas. Bueno, então vou repetir estes vocabulários. Mira que vamos nesta lição 28 a tentar para mais três verbos com a terminação mi, certo? Bueno, que fazem parte deste vocabulário. Apolumi ou apoluo. Afiremi, catemai, femi, dexios, ou dexia, dexion, endexia, dio, eite, eite, catos, mesos, mese, meson, em meso, num, nuni, ute, ute, ite. Ah, pode, deixa eu mirar se tem, sim, tem, mas quem está acompanhando pode repetir um de vocês, por favor, o vocabulário. Todo el vocabulario.
Apolumi, ¿se escucha? Apolumi. Muy Perdón. bien. Apolumi, Apoluo, Afiemi, Cafemai, Femi, Desijos, Desios, Desia, Desion, en Bien. Desión, Yo, Eite, 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 Casos, Mesos, Meses, Mesón, en Meso, perdón, Mesos, Meses, Mes, en Meso, Mesón. Nun, Mesos, mesé, mesón. pero como el acento es la epsilon, es Mesos, ¿no? Ah, sim. É ômicron, não? O neutro. Mm, Correto. ok. Nun, Nuni, Ute, 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 Te. Muito bem. Muitas gracias, Carmen, irmã Carmen. Muito bem. Então, destes vocábulos, né? Mira que tem verbos, certo? Tem adjetivos, tem partículas, né? Partículas negativas, advérbios como ahora, certo? Ah, meso também é um adjetivo. Então, tem várias classes de palavras. E hoje vamos fijar mais com um paradigma de los verbos terminados em mi, certo? Yo destruyo a polumi. Yo perdono a fiemi. Yo me siento catemai. E yo digo femi, certo? Então, é o grupo de la vogal eta, né? E, K, A, Fi, E, a, Fi, E, K, T, Fe. Então, é o grupo do tronco de la vogal eta, certo? Muito bem. Então vamos guardar. É uma lição muito curta, pero muito importante para compreender este grupo de mais de 1.300 palavras em grego, né? Do grupo Mi. Então, que os estudantes, nós outros como estudantes da palavra de Deus, devemos recordar, né? As partes principais. Quais são as partes principais do verbo que terminam em mi, certo? Então, este afie-mi, né, tem a parte do presente, de futuro, afeço, futuro, afeca, a, a forma de auristo, certo? Não tem sigma, pero tem K, também não tem aumento, e a forma de perfeito, né? A K perfeito defectivo, que é médio passivo, e auristo passivo, certo? Então, são as partes principais de los verbos. Pode também mirar nos apêndices, no final do livro, para compreender como são conjugados os verbos que terminam em mi. Então, singular, afemi, yo perdono, afeis, tu perdonas. Mira que este não aparece no Novo Testamento, só no grego clássico.
mas tem acá esta forma. Afie e sim, ele perdona. O Esha, o Eixo perdona. Plural. Afie o men, nós outros perdonamos. Afie te, ustedes perdonam. Afie o sim, eixos perdonam. Mira que a forma del singular de la conjugación es la misma de do mi. Mi, sigma, sim. E esta forma del plural es que cambia. ¿Por quê? Segue a terminação do verbo ômega. Mira que no plural, presente ativo do indicativo, de ômega era li homem, li eté, li o sim. Então, acá segue este verbo, segue a forma do ômega, a terminação do ômega de presente ativo, certo? Então, a terminação mi, sigma, sim. Homem, até, sim. O sim, certo? Quem pode repetir? Eu vou dizer a conjugação e singular e plural. Uma pessoa pode repetir, por favor. Afie-me, afeis, afim e sim, afiomen, afieté, afio-sim. Quem pode? Sí, Giancarlo está? Ah, não está. Ah, pode continuar, irmã Ana Carmen. afíe-me, afeis, afiesim, afiomen, afiete, afiusim. Muito bem. Então, esta é a forma presente, certo? De afie-me, certo? Então, a forma do afie-me, né? Numa análise gramatical, né? Femi, perdão, este é outro verbo, né? O verbo femi. Então, lá, vamos mirar acá o que diz. Femi se conjuga como os três verbos mi, que vocês já aprenderam em singular, pero liô como liô em plural. Já miramos isso. A FIEMI em si mesmo é um verbo composto. Apo e emi, cholanço, arrojo, que não ocorre sem o prefixo preposicional do grego do Novo Testamento. Outras formas compostas de emi, com muitas menos ocorrências no Novo Testamento, são suniemi, yo entiendo. Afi-emi, yo aflojo. E pari-emi, yo descuido. Já que a iota ao começo da raiz do verbo afi-emi é um remanente de uma antiga reduplicação, com os outros verbos mi, o tronco real deste verbo é e o epsilon, certo? Então, o tronco termina com o E. Afie-me. As formas de afie-me que ocorrem com algumas frequências se pode encontrar no apêndice do paradigma. É importante mirar a forma do paradigmas. Muito bem, acá tem essa explicação. Então, sua palavra do vocabulário, FEMI,
aparece só em 4 formas em grego do Novo Testamento. Então, femi, eu digo, presente ativo do indicativo, primeira persona do singular. Fecim, presente ativo do indicativo, terceira persona do singular. Ele disse. Facim, presente ativo do indicativo, terceira persona do plural. Estes dizem. E efe, auristo ativo do indicativo, terceira persona do singular. Él dijo. Bueno, então tem a explicação do katemai, que é um verbo deponente, que parece de uma forma variável em suas formas de tempo presente, pero o significado é de ativo, não é de médio nem de passivo, pero tem uma forma média. Sua forma mais comum no Novo Testamento é do particípio presente deponente. Catemenos, catemene, catemenon. Por quê? Este verbo é um particípio, certo? Particípio presente deponente. Então, deponente do imperfeito, do indicativo e catetou. Se você conhece estas formas, conhecerá a maioria das ocorrências do Novo Testamento, certo? Então, acá tem os casos alternos, né, de objeto direto alterno. Hasta aqui, alguma pergunta antes dos alternos? Alguma pergunta? No, profesor. Sim, muito bem. Vamos adelante. Então, que temos com os alternos? Alternos têm uma forma de dativo, por exemplo, excusa tu angelo. Oí, oí a quem? Então, este verbo pede um acusativo, certo? Porque o acusativo é os objeto direto. Então, esta forma não é de acusativo, é a forma de um genitivo, certo? Genitivo singular. Então, acá devemos mirar que a tradução tem uma forma de genitivo, pero é um objeto direto. Então, é chamado, neste alternos, de objeto direto genitivo, porque conserva a forma genitiva, pero o significado, ou melhor, a tradução é uma tradução de objeto direto. Então, acá poderíamos dizer, né, oí de Ángel, ou oí de la parte de Ángel, mantendo o genitivo, pero a tradução não está correta. A tradução correta é essa tradução do acusativo, certo? Então, acá tem que prestar muita atenção, tá certo? Aí um câmbio. Isto acontece são casos diretos, chamado casos de objetos diretos alternos, né? Alternos porque cambia de genitivo para acusativo. E este também, né, pode ocorrer tanto com o genitivo como também o dativo.
Mira que o dativo é objeto indireto, né? Para ou a quem, né? Então, acá tiene la forma, por ejemplo, deste dativo, certo? Imediatamente te dejaram sus redes e los seguiram, né? Acá, de ele. Não, isto tem uma forma dativa, pero o significado e a tradução é de um objeto direto dativo. Então, o que predomina é o objeto indireto. Deixaram sua rede e lo seguiram. Muito bem. Então, estas duas partes, né, dos casos alternos são mais complexos, né, para, para nós outros que já conhecemos o que é dativo ou o que é relativo, certo? O que cambia é com o grupo de verbos em mi, certo? Muito bem. Alguma pergunta hasta aqui? Muito No bem. hay preguntas. Não há pergunta. Então, vamos adelante, certo? Acá alguma forma, uma regularização teve lugar no grego, hablando sobre terminações alternas, do Auristo II. Mira que o Auristo II é um auristo irregular, certo? Então, a forma do tronco de Auristo II sempre cambia. Não segue a forma de Auristo I. Então, há verbos que mantêm a forma de Auristo I. Cuja tradução, conjugação, segue padrão, o padrão de Auristo I. Auristo II não tem um padrão para a conjugação, porque muitas vezes lo, ah, el tronco de los verbos cambia, certo? Agora, há uma explicação acá que diz: esse tipo de regularização teve lugar em el grego comum do período do Novo Testamento, em la forma de las terminações del Auristo I em los troncos del Auristo II. Por exemplo, epan. O correto seria eipon, pero pode aparecer eipan. Ebalon é o correto, pero tiene esta forma também, ebalan. Eidomen é a forma correta, pero pode também aparecer eidamen. Então, há uma substituição de ômicron para alfa. Acá, de ômicron para alfa. E acá também de ômicron para alfa, certo? Como também a forma correta é EPCT. Quando aparece também no Novo Testamento, EPSAT, certo? Mira que são formas que aparecem, mas não são corretas, certo? Então, há algumas formas que deu segundo Auristo que segue como se fosse uma alfa, mas não é esta. Esta explicação nos indica é o único câmbio significativo para a maioria das formas é que se utilizou la vocal variável alfa do Auristo I, em lugar de la vocal variável epsilon, ou ômicron, do Auristo II.
O significado do verbo não cambia. Cambia a forma, pero mantém o significado, é do mesmo significado. Muito bem. Agora vamos mirar então estes exercícios, se puedes, né? Identifique estes verbos como presente, futuro, auristo ou perfeito, certo? Então, mira a fi et. O que, o que parece melhor neste? Qual é o tronco? É de presente, futuro, auristo ou perfeito? A fi et. Presente. De presente, correto, né? Como está acá nesta En los paradigmas. a Fiat, né? Mesmo paradigma, né? Então, a Fiat. Então, mira, emi, fiemi, fiéis, fiecim, fiomen, fiete, fiusim, certo? Então, a fiemi é presente. Afete, O sea, este es el mismo verbo. creio que Pregunto. é outro verbo. É este verbo acá. Afi. É do grupo Amy, pero é outro verbo. Mm, Por exemplo, acá tem suniemi, afiemi, flogo, não? E pariemi, né? Pertence ao grupo do afiemi e seus verbos compostos. É um verbo composto, certo? Eu lanço o arrojo, né? Então, a FIEMI, cá, sua palavra do vocábulo FEMI parece solo com quatro formas. mm. Afete. Porque la Aqui, terminación es igual que la de arriba, ¿no? sim, Este. pero não Debería ser tem o entonces, iota, não tem o iota. Este é um auristo. pero la cosa es que Este, no sé qué este verbo é es, vamos mirar. É um verbo AFMI. É o mesmo verbo do primeiro. Só que a forma do dos é auristo ativo do imperfeito, segundo plural. É que é o imperfeito dele. A forma auristo do imperfeito. mm, Bueno, o 3, apolucete, viene de apolio. Apolio. Mira que tem um sigma. Luego, qual é? futuro. Muito bem. A fe, F, o 5. O 5 vem do grupo Femi. Femi. Este é auristo. Ajá. Auristo ativo. Deu indicativo. Terceira persona deu singular. 6. Catemenos. Catemenos
pertence ao verbo katemai, né? Então, mira que tem uma terminação menos. Logo, qual é? Presente. Presente. Presente, presente, deponente do particípio. Mira que particípio tem menos, mené, menon, Ujú. certo? Então, quando tem esta terminação menos, é a participação do particípio. Então, é presente de, deponente de particípio. 7. Eipa pertence ao verbo lego, eu digo. Eipa logo é o quê? Auristo. Um auristo. É um auristo segundo. Muito bem. 8. Afecamen. Afecamen é do verbo afiemi, o mesmo que primeiro e segundo. Afecamen. Mira que tem um K. Ujú. Não tem aumento, pero tem um K. Logo é um Auristo. auristo. Perfeito. Gravou as partes principais. Muito bem. 9. Afetesan. Mira que é também de afiemi, pero tem um T. Que passa? Ujú. É o mesmo de cima, pero tem um T. Esse T é um sufixo de quê? De qual? Passivo. Auristo passivo. Esse T é a forma do passivo. Então, é o auristo passivo do indicativo, terceira persona do plural. E a fe? A fe pertence ao verbo afiemi, o mesmo de 9, de 8, de 2 e também de 1, né? A fe. A fe é auristo, certo? Pertence ao grupo do auristo, auristo ativo, do subjuntivo, Mm. modo subjuntivo, porque tem um acento e uma iota, a fe. Este é mais complexo, ¿verdad? Bueno, haga análise gramatical e traduzca estes verbos, né? A fim e si é um verbo pertence a fiemi. Então, a fieci, a feci é um perfeito ativo do indicativo. No es Perfeito, presente. perfeito. Então, essa perdona ou ele perdona, certo? Lodos, a fomen, é também do verbo afiemi, a fomen. A fomen é auristo, ativo do subjuntivo, segunda, primeira persona de plural, que perdonemos. 3. Apoli, apolutai, del verbo apolumi, ou apoluo, né? Então, apolutai é presente médio, ou passivo do indicativo.
Él o eso perece, o él o ella es destruído, matado. 4. Catetai, es do verbo catemai, presente deponente, do indicativo. Catemai. Terceira persona. Ele ou ela se sienta. Catetai. mm, 5. Hoi catemenoi. Catemenoi é o quê? Mira que a terminação é de particípio, certo? Então, é presente deponente do particípio, masculino nominativo plural, menoi, né? mm, Que significa aqueles que se sentam, aqueles que se sentam. 6. A fé quem? És do verbo afiemi, auristo, né? Que, né? Leva o sufixo que. Então, és um auristo ativo do indicativo. Terceira persona do singular. Ele perdonou, ou esta perdonou, certo? Entonces, tiene que mirar los apêndices. Qual é a conjugação dos verbos para gravar as formas, as terminações. Mira que tiene la raíz, ¿eh? La raíz do o tronco, ou é o tronco do verbo, e las terminações, certo? Quais são as terminações, né? Então, tiene que mirar como compõe, né, os verbos, quais são as partes que compõem os verbos, certo? mm, Bueno, este vocabulário, compreensão, haga é o análise gramatical de todas as formas de los verbos. Luego, traduzca estes passagens. Então, apócrisis, reapócrisis, é um substantivo feminino, verdade? Então, reapócrisis. Vou aumentar acá. Isto. Reapócrisis, resposta, contestação. Hierosoluma, tá? É o neutro, é o substantivo neutro. Jerusalém, né? Hierosoluma. Catago, chevar, traer, barrar, é um verbo. Verbo de la terminação, ah, verbo de la terminação ômega. Magoi, foi, magos, hombres, sábios, né? Miria, remiria, é um substantivo feminino. Magoi, substantivo masculino, plural. Acá, substantivo singular, remiria, miria não, moria, perdão, remoria, tonteria, necessidade, loucura, é um substantivo. Afe, afeilo, devo, soy deudor, de, né? É um verbo, afeilo, para tomar, transgressão, pecado, falta, delito, ofensa. Então, é um verbo de
não, é um substantivo, Neutro. substantivo neutro, perdão, substantivo neutro, pecado, transgressão, substantivo neutro. Esta es la sílaba, la consonante la sílaba de neutro, to. Ho Paulos, masculino, substantivo masculino, Paulo. Ho Petros, substantivo masculino, também. E ho Stauros, cruz, é também um substantivo masculino. Ho Stauros. Muito bem. Então, acá há um pedido, não? Haga análise gramatical. Vamos mirar só os verbos em mi, que seguem acá nesta parte C do vocabulário, né? Então, vamos identificar qual é o verbo em mi. Vou ler. Cai a fez, remin, das, hamartias, remon, cai, gar, autoi, afi, omen, panti, ofeilonti, remin. Certo? Qual é o verbo em mi? A A, fez? a fe, A fez. Então, é o verbo afiemi, auristo ativo, do imperativo, do modo imperativo, a certo? firmen también. Afiomen, que também é do verbo afiemi. Afiomen é presente ativo, deu indicativo, certo? E também tem este outro, afoitlonti, que é afeilo, presente ativo do particípio, certo? Então, acá tem três neste grupo de Lucas 11:4. A hora bateu 2:9, né? Quais são os verbos que seguem neste 2? Quais são os verbos? Acoustante. Muito bem. Tem outro? Eporeu cesan. Muito. Eporeu tessan, né? Eporeu tessan. Muito bem. Então, eu vou dar só a forma do vocábulo ou a forma do dicionário. Então, acusantes pertence ao verbo acuo e epo, eporeutessan pertence ao verbo poreomai, certo? Então, mira que tem um sigma e tem um epsilon. Logo, este aqui é o que é. O que Claro, tem sigma e epsilon? Aumento. el pasivo, ¿no? É um auristo, certo? Então, tem que mirar logo quais são as partes do verbo que eu conosco, identifico, né? Então, está correto. Três. Quais são os verbos que tem no três? Ho, logos, gar, ho, tu, staurus, stauro, dois, apolumenóis, moria, extim.
1 Coríntios 1:18. Quais são os verbos? Apolúmenos. Muito bem. Y Este espín. verbo pertenece a polio ou polumai. Polumai. Muito bem. Espín también es un verbo. Esse também é um verbo. Sim. E estim também é um verbo. Que pertence ao verbo? Eimi. Eimi, correto. 4. Tis do natai afienai hamartias eime roteos. Quais são os verbos? Deu 4. Dunatai. Do natai, muito bem. Pertence a qual verbo? Dunamai. Muito bem. E outro? Afienai. E sim, e pertence ao verbo? Afien. Afiemi. Afie-me. Perfeito, perfeito. Isso aí está correto. 5. Leguei ao te, ó Jesus. Pisteuei mui. E- Erquetai, ora, ute, rote. Ute en to orei, tuto, ute en Hierusolomóis, proscu, pros, proscunetsete, tu patri. Quais são os verbos de 5? Mira, que tem logo um Leguei. acá, né? Leguei. Leguei, Lego. leguei. De Lego. Qual outro? Erquetai. Pis, Afipestitue. pisteue. E este também, não? Erquetai. Erquetai. E o outro? Mm, Pro, profuneste. Muito bem. Proscunecete. É o verbo proscuneu. Muito bem. Vamos mais um, né? Utos ecusen tu Paulo laluntos. Só quantos verbos tem no 6? Tem dois, verdade? Quais Usan, são? usan y la luz. Muito bem. Então, acusen pertence ao verbo acuo. E este outro, lalontos, pertence ao laleu. Laleu. Hablar. Hablar. Muito bem. Então, hermanos, podem fazer os exercícios de do exame já está em meu grupo do grego, do curso do grego, os exames da classe, da lição 28. E, sim, alguma pergunta? Sí, no, estuvimos hablando de eso. La pregunta que teníamos en realidad es para el profesor Mercado, porque él estaba comentando de que debíamos dar el curso al terminar, pero lo que no entendimos es en cuánto tiempo se tendría que dar ese curso, porque él decía que se necesitaba 3 meses para terminar de traducir el otro material, pero 3 meses es muy poquito tiempo para dar el curso, entonces no sé si usted sabe la respuesta de esa pregunta.
eu não sei, pero eu creio que estamos encerrando la grego 2 agora. Grego 2 com a classe de la lição 29, porque a 30 já foi dada. Não é isso, pastor Maurício? Sí, así va el cronograma. Lo que está planificado para el próximo semestre es exégesis del libro de Juan, lo que vendría a ser la aplicación de griego 1 y 2 a la práctica, a la primera Que epístola de Juan. tem, que tem mais a ver com os verbos, conjugação de los verbos, análise de los verbos em primeiro de Juan. Sí, creo que se va a aplicar van a hacer análisis de los textos y van a hacer traducciones, creo que van a hacer traducciones, van a hacer análisis gramatical de los versículos, yo creo que va por ahí. Sim. Sí, sí, bueno, eso yo Isto, lo entendí. Lo que no comprendimos es que él estaba comentando que para hacer este curso había que dar este curso primero. O sea, nosotros dictarle, aunque sea una persona, el curso. Sí, claro, Pero bueno, no importa, para poder esperamos. seguir con el que viene, tiene que haber dado griego 1 y griego 2, si no, no puede. Por eso, pero la pregunta que nosotros teníamos era que él decía que él iba a terminar el material en 3 meses, pero para nosotros dictar este curso no podemos dictarlo en 3 meses, es muy poquito tiempo. Que no se puede hacer el próximo curso en 6 meses. Es decir, para nosotros dictarle este curso a otra persona, el Ah, griego bien. 1 y el griego 2 Ah, entiendo, entiendo. necesitamos Tá, de sí, 3 meses. yo creo que cuando ustedes vayan a aplicarlo al contexto de ustedes, ahí tienen que saber cómo lo van a hacer. Y Nosotros yo tenemos creo que que cada aproximarlo. país y cada contexto va a ser diferente la aplicación. Bueno, tenemos que esperar a preguntarle a él cómo es la cosa, porque eu Claro, esta parte no creio, lo entendimos. sí. eu Lo que creio depende que mucho, hermana, es también en cuánto tiempo se da. En nuestro caso acá es una vez por semana la clase y una perfeito. hora, hora y media más o menos, ¿no? Digamos que si ustedes tienen alumnos para el curso que puedan, por ejemplo, dar 2 veces en la semana, es mucho más fácil para avanzar. Pero el tema Pero del tiempo siempre es un sería problema. menos tiempo para ellos hacer las tareas, Claro, porque si yo doy 2 clases en la semana, no van a tener una semana para hacer los ejercicios y es sí. bastante material, o sea, me parece Claro. complicado. Normalmente esos cursos se dictan en seminarios a tiempo integral. Los alumnos están allá estudiando y no Ya. en esta modalidad, ¿no? En esta modalidad es un intento de proveer para los alumnos lo que no tendrían si no fuera de esa manera. Pero entiendo que sí, Entonces quizás está diciendo puedes consultarle qué muy sugerencia él daría para los contextos porque para Venezuela va a ser una cosa, para Chile va a ser otra cosa, para Uruguay va a ser otra cosa, porque va a depender mucho de los contextos. Pero es una buena pregunta para presentarle al profesor. Aprovechar la última clase cuando exacto. estén ahí y a preguntarle. É, esta pergunta é mais na forma didática, de como ministrar, como dar este curso, como aplicação do curso para um país, uma classe, um seminário. Sí, Y aquí se va muchísimo la electricidad, entonces aquí la cosa es complicadísima. sí, es É, cierto. Es cierto, ustedes tienen varios desafíos y sí, van a tener que preguntarle y quizás va a ser una decisión más interna también, porque va a decir, bueno, es esto, pero siempre el contexto lo conocen mejor ustedes que cualquiera.
Dios, Muy que Dios bien. nos bendiga, que mejoren las cosas. Hay que seguir, hay Amén, que seguir teniendo hermano. esperanza. Y Así el es. Señor está en el control y oramos que vengan días de descanso, de refrigerio para ustedes. Amén, hermano. Amén. Sí, sí. Gracias, profesor Muy, Gilberto. muy bien. Gracias también. Vamos pedir a Pastor Mauricio para encerrar con una oración. Y oramos. Señor, gracias te damos a Dios por todo el desarrollo del curso de griego, Señor, desde el primer semestre hasta ahora. Gracias por los alumnos, por la perseverancia de ellos, Señor, no es fácil. Pero, Señor, sabemos que es importante y es útil, Dios, para el ministerio. Y oramos, Señor, que tú sigas usando, Dios, para tanto para la edificación personal de cada uno de ellos, como también para el ministerio, Señor, que ellos están ejerciendo. Oramos por los desafíos de Dios de pues, pasar para otros, lo que se ha aprendido acá, oh Dios, y en especial oramos por nuestros hermanos de Venezuela, Señor. Oramos, oh Dios, por un toque de tu gracia para ellos, Señor, en tanto sufrimiento, tantas circunstancias adversas, Señor. Sabemos que tú los has sostenido y los has guardado hasta aquí, Señor. Pero oramos, oh Dios, por días de renuevo, días, Señor, de alivios y días de que vengan, Señor, tiempos mejores, especialmente para que tu iglesia, Dios, siga avanzando, Dios, con gozo, Señor, y también usando todos los recursos para glorificar tu nombre y hacer Cristo conocido, Señor. Bendice a los profesores, al pastor Mercado, al pastor Gilberto, Señor, y damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Le pedimos tu bendición sobre nosotros y lo hacemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana. Bien, Amén. Gracias, bendiciones, profesor. hermanos. Gracias, hermano Mauricio. Dios te bendiga. Bendiciones, un abrazo. Bendiciones.